Seja bem-vindo a mais uma revisão, a mais um resumão geral de todo o conteúdo que foi trabalhado durante essa semana, com muitas dicas, com muitos macetes, para vocês poderem se dar bem na prova teórica. Mas claro, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, teu like e comenta aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos e bons estudos. Indique a placa de regulamentação, que significa circulação exclusiva de bicicletas. Bom, todas as placas vermelhas ou as placas que são redondas e que têm a orla em vermelho são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Aquele que é o quê? Circulação exclusiva de bicicletas. Então, vamos por exclusão. Na letra B, nós temos uma proibição. Ele não está falando em proibição. Na letra B, nós temos a proibição de pedestres ou de trânsito de pedestres. Então, não é a letra B. Na letra D, nós temos um espaço que está sendo dividido. Na esquerda, nós temos ciclistas e na direita, nós temos pedestres. Então, não é uma circulação exclusiva de bicicleta. Na letra C, nós até temos um ciclista, temos ali, né, uma bicicleta, só que nós temos uma seta apontando para a esquerda. Então, quer dizer o quê? Que na letra C, o ciclista, ele deverá ficar na esquerda. Então, notem que só sobrou a letra A, que apenas tem o desenho da bicicleta. Então, a placa que indica circulação exclusiva de bicicletas é o que está na letra A, é a que tem apenas o desenho da bicicleta sem nenhum complemento. Com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento de. Fiquem atentos, pessoal, porque está caindo bastante aquela questão que pergunta qual marcha vocês irão utilizar para colocar o carro em movimento, que será sempre a primeira marcha. Aqui ele já está contando, né? Com o carro em movimento, o que você vai verificar? Qualquer coisa que você for verificar são itens obrigatórios, itens que vão interferir diretamente na tua segurança, ok? Na letra A, direção, freios, velocímetro e suspensão. Na letra B, a porta do bagageiro. C, rádio ou toca-fita. E D, ar-condicionado. Lembrem-se, tem que ser verificado aquilo que poderá colocar a tua direção em risco. O ar-condicionado coloca a tua direção em risco? Não. O rádio, toca-fita, CD, ou seja, qual aparelho multimídia você tem no teu carro, vai interferir? Não. A porta do bagageiro vai? Também não. Então, será a letra A, direção, freios, velocímetro e suspensão. Prof, mas como que eu vou verificar tudo isso com o carro em movimento? A direção e os freios você vai sentir, a suspensão também, se está fazendo algum barulho, alguma coisa, e o velocímetro você vai literalmente olhar se ele está marcando corretamente a tua velocidade. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Notem bem, estamos falando de cassação, não de suspensão. Vai ter a multa, poderá ter a suspensão e num terceiro degrau vamos ter a cassação. Na letra A, transpor bloqueio viário policial. B, quando o condutor dirigir transportando passageiros em veículo de carga. C, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Ou D, quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica. Pois bem, na letra D, dirigir sob a influência de álcool, ele gera suspensão e não cassação. Quando o condutor dirige transportando o passageiro em veículo de carga, vai gerar a multa, a infração e a retenção para regularização. Transpor bloqueio viário também não vai gerar cassação. Então, a resposta correta será a letra C, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, lembre-se, primeiro vem a multa, vem a infração, poderá vir a suspensão, que é o segundo degrau, e no terceiro degrau, que é algo muito mais grave, que será a cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
que poderá ocorrer, entre outros, né, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. E aí, vale, claro, né, a pena nós relembrarmos que o condutor, quando ele tiver a sua CNH cassada, ele poderá sim se reabilitar decorridos 2 anos ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Então, se o condutor ele for cassado, ele tiver a CNH dele cassada, ele pode sim fazer uma nova habilitação, mas ele vai ter que aguardar um certo período, que poderá estar descrito como 2 anos, que está correto, ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena, que também vai estar correto. E ele também pode perguntar assim: o condutor, ao ter sua CNH cassada por conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso. Lembra que eu falei da escadinha? Ele é suspenso e depois ele pode ser cassado. Poderá se reabilitar após 2 anos. Então, ele já contou que ele tem que esperar 2 anos. O que ele precisa fazer? O curso de reciclagem e todos os exames necessários à habilitação. A figura abaixo representa um cruzamento sinalizado com a placa R1. A placa R1 é uma placa de pare, tanto a placa R1 quanto a cor vermelha do sinal são infrações de trânsito de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Ou seja, anotem aí, avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo, infração gravíssima, 7 pontos na habilitação. Ah, Profilu, mas é uma infração gravíssima e é só multa, sim. É só multa, porque é uma atitude errada. Sempre que for uma atitude errada, vai ser apenas multa. E aí ele quer saber, né? Nessa situação, o condutor, ao desrespeitar a sinalização, cometerá. Então, ele está dizendo aonde que está a placa, ele está indicando onde que está a placa, está indicando que o condutor está seguindo, ele está simulando que esse condutor avançou essa placa. Então, ele vai cometer o quê? A infração e crime de trânsito. B, crime de trânsito. C, infração de trânsito. Ou D, infração de trânsito apenas se der causa a acidente com vítima. Não. É infração de trânsito, sim. Letra C, infração de trânsito é a resposta correta. Então, nessa situação, o condutor que desrespeitar essa sinalização, essa plaquinha R1, que é a placa de pare, ou mesmo o sinal vermelho do semáforo, ele sim estará cometendo uma infração de trânsito. Letra C, infração de trânsito, sim. Só cuidem para não confundir, tá? A placa de pare com a placa de preferencial. Na placa de pare, o condutor precisa parar completamente. Se ele não parar na placa de pare ou no sinal vermelho, infração gravíssima com 7 pontos. Na placa de preferencial, ele não precisa necessariamente parar, mas sim, ele precisa ceder a vez ao veículo que estiver vindo à sua direita, certo? Então, se ele chega numa via preferencial e tem um veículo vindo, ele vai sim ceder a preferência a esse veículo que está vindo. E se ele não fizer isso, ele avançar na placa de preferencial, que é essa que eu coloquei ali, ele vai cometer uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Então, avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho é uma infração gravíssima com 7 pontos. Agora, avançar na placa de preferencial, aí será uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, placa de pare gravíssima, placa de preferencial grave com 5 pontos. São medidas que deve ser adotar em caso de acidente, exceto. Cuidem bem, porque nós temos a presença da palavra exceto. Exceto é o que você não deve fazer, tá? É o errado, é o incorreto, é o que não se deve fazer, é a atitude que você não vai tomar. E é essa que ele quer que você marque. Ou seja, temos 4 alternativas diferentes das demais, que 3 estão erradas e uma está certa. Aqui nós temos 3 corretas
e uma errada. Ou seja, vamos analisar como atitude positiva e negativa. Aqui nós precisamos marcar a atitude negativa, a atitude errada. Então, na letra A ele fala em parar seu veículo em local seguro, cuidar de sua segurança ou prestar socorro. Isso é positivo, então não é nossa resposta correta. Letra B. Não remover ninguém que apresente sinal de fratura da coluna ou do pescoço, a não ser que haja risco de incêndio. É positivo? Sim, com certeza é positivo e não é nossa resposta correta. C. Evitar agir sozinho, pedir ajuda aos outros motoristas. Também é uma atitude positiva, então não é. Então, resposta correta será a letra D. Remover imediatamente as vítimas do interior do veículo. Por quê? Porque não é a atitude correta. Muito pelo contrário, você não vai remover ninguém, nem movimentar ninguém num acidente de trânsito. Então, resposta correta, letra D. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma média. O motorista 2, uma infração gravíssima, e ele quer saber, nessa situação, o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas é respectivamente de. Quando ele fala da palavra respectivamente, ele quer na ordem que ele deu. Primeiro, a pontuação do motorista 1 e depois a pontuação do motorista 2. Pois bem, nós vamos precisar saber a pontuação de cada infração. Infração leve são 3 pontos. Infração média são 4 pontos. 4 mais 3 é igual a 7. Nós já podemos descartar a letra C. E a infração gravíssima são 7 pontos. Logo, a resposta correta será a letra B, 7 e 7. E relembrando as nossas infrações, então, gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos, leve, 3 pontos, gravíssima, 7, grave, 5, média, 4, leve, 3, gravíssima, 7, grave, 5, média. A placa A14 significa. Aqui nós temos uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras que vocês irão encontrar. E aí vocês precisam analisar qual o desenho que vocês têm dentro dessa placa, que é o desenho de um semáforo. Se vocês sabem que ele está indicando uma situação futura, algo que vai acontecer, e se vocês conseguirem identificar que dentro dessa placa tem a presença de um semáforo, significa que é um semáforo à frente, ou seja, logo ali na frente, um pouquinho mais além, vai existir um semáforo. Então, a plaquinha amarela de advertência A14 significa semáforo à frente. Semáforo à frente. Reforçando que em qualquer um dos vídeos, seja nesse vídeo das questões oficiais do Detran, que só tem a pergunta, a resposta correta em verde e uma alternativa errada em vermelho, ou nas questões dos simulados, onde tem as 4 alternativas, a resposta correta sempre estará na cor verde. Cor verde, resposta correta. E a outra dica que eu dou para vocês com bastante frequência, para intensificar, para aumentar o aproveitamento de vocês enquanto vocês assistem os vídeos, é copiar a pergunta e a resposta correta em verde. Então, copia a pergunta e copia a resposta correta, que sempre estará em verde. Aqui, novamente, mais uma plaquinha. Agora, nós temos uma placa de indicação, que são todas aquelas placas que vão indicar ou identificar destinos, distâncias, locais de interesse, atrativos turísticos, e também vai ter a função de educar os condutores quando for a plaquinha em branco e as inscrições em preto. E aí ele quer saber, né? Essa plaquinha significa o quê? Então, analisando ali, nós temos o desenho de uma barraca. Nós usamos a barraca quando nós acampamos. Então,
é permitido para campismo. A disposição das cores dos sinais luminosos. Ele quer saber para quê? Para que serve aquelas cores e naquela sequência. Então, tem a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção de via, ou seja, as disposições das cores dos sinais luminosos, ou seja, o semáforo, ele vai ter a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção de via, indicando quem pode passar e quem deverá parar. E aí ele ainda pergunta: a sinalização semafórica de advertência utiliza. Se você prestou atenção na primeira questão desse vídeo, você já sabe que vai ser na cor amarela, pois sim, a sinalização semafórica na cor amarela, bem como as plaquinhas na cor amarela, elas têm a função de alertar, de advertir, ou seja, então, a sinalização semafórica de advertência, bem como as placas de advertência, elas têm a cor amarela. Então, cor amarela, advertência, que no caso do sinal pode ser intermitente ou também piscante. Então, a advertência sempre será na cor amarela. A placa ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita e de. Notem bem, ele está dando uma ordem. Qual que é essa ordem? Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Então, ela é uma plaquinha de regulamentação, que são as placas vermelhas. Todas as placas vermelhas, elas ditam ordens, regras, restrições e proibições. Nesse caso, ele está dando uma ordem. Qual que é essa ordem? Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. É uma placa de regulamentação. Então, vai ter o desenho do caminhão e vai ter a setinha apontando para a direita. Normalmente em subidas, normalmente em serras, vocês irão encontrar essa plaquinha que diz que ônibus, caminhões e veículos de grande porte deverão manter-se à direita ou mantenham-se à direita. Então, vai ser a plaquinha vermelha, que é uma plaquinha de regulamentação, que dita ordem, restrições e obrigações na utilização das vias. É proibido estacionar o veículo. Na mão de direção não é proibido, a não ser que tenha uma placa dizendo que não pode, mas na mão de direção é onde nós podemos e devemos estacionar. A proibição vai ser em locais que atrapalhem a circulação dos demais. Nesse caso, ao lado de outro veículo em fila dupla. Poderia ser entrada e saída de garagens, locais e horários proibidos. Então, estacionar errado de maneira proibida, que gera multa e infração, nessa questão seria ao lado de outro veículo em fila dupla. E olhem a segunda questão. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização. Qual sinalização? A plaquinha, dizendo que é proibido estacionar. Além de ser uma infração de natureza média, com 4 pontos na CNH, ele poderá resultar na medida administrativa de remoção do veículo. Todas as medidas administrativas começam com R. Nesse caso, remoção, poderia ser retenção, poderia ser recolhimento. Então, sempre que vocês estacionarem em locais proibidos, em horários proibidos, em vagas que vocês não podem estacionar, além da multa, poderá sim resultar na remoção do teu veículo. Um candidato à obtenção da CNH, aprovado nos exames de habilitação, recebeu a permissão para dirigir.
Quando o candidato ele passa nos exames, ele já tem a CNH, mas neste primeiro ano, a CNH ela é chamada de permissão para dirigir. Por quê? Esse primeiro período é como se fosse um período de teste e tem a duração exata de 1 ano. Então, a PPD, a permissão para dirigir, esse primeiro período, esse teste que o candidato vai ter durante a permissão, ele terá a validade de 1 ano. Vale lembrar que neste primeiro ano, quem está com a PPD com a permissão não poderá ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. Se ao final desses 12 meses ele não tiver, ao final desse primeiro ano, ele não tiver nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média, ou seja, não ter duas infrações médias, ter apenas uma média ou infração de natureza leve, ele vai pegar sim a CNH definitiva. Nas interseções e suas proximidades, a ultrapassagem é proibida. É proibido ultrapassar nas interseções, que no caso são as esquinas, os cruzamentos. Também é proibido ultrapassar pelo acostamento, em faixa contínua, seja simples ou seja dupla. Todas essas situações, elas geram uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Ainda com relação às interseções, né, às esquinas, aos cruzamentos, ele questiona a manobra de marcha ré. Ela não deve ser executada aonde? Nas esquinas. Ela vai ser executada aonde? Em pequenas distâncias, para pequenas manobras e sempre em velocidade reduzida. E ela não deverá ser utilizada nas esquinas, nas interseções, nos cruzamentos. E a terceira questão, ele fala justamente disso. O trânsito em marcha ré é permitido apenas para pequenas manobras. Sempre pequenas manobras, em curtas distâncias e sempre em velocidade reduzida. Então, sempre que falarmos da ultrapassagem em interseções, ou seja, esquinas, cruzamentos, ela vai ser proibida. É uma infração gravíssima, com 7 pontos. Mesma coisa, ultrapassar pelo acostamento, ou mesmo ultrapassar em faixas, né, onde diz que é proibido, quando tem aquela faixa central contínua, sem nenhuma interrupção. E quando falarmos da manobra de marcha ré, primeiro, ela não deverá ser executada nas esquinas e ela sempre será para pequenas distâncias e para pequenas manobras e em velocidade reduzida. Então fica a dica para vocês que a maioria das ultrapassagens elas serão infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos. E quando falarmos na manobra de marcha ré, primeiro, ela não deve ser executada nas esquinas. Segundo, ela será para pequenas manobras, para pequenas distâncias, sempre em velocidade reduzida e será proibida nas esquinas. Então, nas esquinas não se deve fazer a manobra de sobre o cinto de segurança. Podemos dizer que é incorreto afirmar. Cuidem bem, ele está falando incorreto, errado. Nessa questão, nós vamos ter as 4 alternativas, 3 estão certas, uma está errada e ele quer que vocês marquem a que está errada. Letra A fala que o cinto pélvico é aquele que se prende à cintura. Letra B, o cinto de 3 pontos é ineficaz. C, o cinto de 3 pontos é aquele que se prende ao peito e ao quadril ao mesmo tempo. E a letra D, o cinto torácico, aquele que se prende ao peito. Então, ele quer a alternativa errado, o incorreto, o que não é certo.
Nesse caso, a nossa resposta correta será a letra B, que fala que o cinto de 3 pontos é ineficaz. Muito pelo contrário, o cinto de 3 pontos ou de 3 pontas é o mais utilizado, pois é sim o mais eficaz. Vale lembrar ainda que não utilizar cinto de segurança é uma infração de natureza grave com 5 pontos, seja pelo condutor ou por qualquer pessoa dentro do veículo que esteja sem cinto, uma vez que a responsabilidade de todos estarem utilizando o cinto é do condutor. Então, se alguém estiver sem, quem vai ser responsabilizado é o condutor. E aí ele pergunta mais outra questão relacionada ao cinto. A obrigatoriedade do cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita. Lembrando que o cinto de segurança, ele vai te prender ao banco e vai te manter dentro do carro em caso de colisão. Então, letra A. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. B. O cometimento de infrações que geram multas gravíssimas. C. Colisão com veículos da frente. Ou D. Colisão com veículos de trás. Bom, letra B, vocês descartam porque não usar o cinto não é gravíssimo, mas sim grave. O cinto de segurança ele não vai evitar colisão, nem com o veículo da frente, nem com o veículo de trás, uma vez que ele não está relacionado com a colisão. E sim, após, né, ou durante ali a colisão, ele vai evitar o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Então, resposta correta, letra A, o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Uma placa com o pictograma significa. Analisem primeiro o que nós temos aqui. Nós temos uma fonte, certo? Uma fonte é o quê? É uma criação humana, certo? É algo que foi criado, não é nada natural. Lembrem-se dessa dica. Ele quer saber o significado dela. Letra A, estância hidromineral. B, cachoeiras e quedas de água. C, patrimônio natural. Ou D, área para esportes náuticos. Bom, uma fonte é uma criação humana, certo? Cachoeira e queda d'água na letra B é uma criação natural. Patrimônio natural também é criado de forma natural. E área para esportes náuticos também depende da natureza. Então, a resposta correta será a letra A. É uma estância hidromineral. Então, essa fontezinha é uma estância hidromineral. A placa A20B adverte. Todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Seja o que quer que tenha ali, notem que o carro ele está subindo. Existe uma inclinação, existe uma subida, ok? Letra A, saliência ou lombada. Saliência ou lombada seria aquelas tartaruguinhas, seria uma lombada mesmo. Pista irregular é aquele sonorizador que a gente chama. Início de montanhas ou aclive acentuado. Bom, vocês podem descartar a letra A, podem descartar a letra B. Ficamos entre a C e a D. Não existe início de montanhas, e sim aclive acentuado. Por que aclive? Porque está subindo. Aclive é o que sobe e declive é o que desce. Se ele está subindo, então é um aclive acentuado. A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. Então, ele está dando ali o desenho de uma via pública, tem o veículo, tem ali o cruzamento, né, o alinhamento da via transversal, ou seja, a esquina. E aí ele questiona, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de no mínimo.
Em relação à esquina, qual a distância que nós temos o dever, a obrigação de respeitar? A, 4 metros, B, 5 metros, C, 2 metros ou D, 3 metros. Qual que vocês acham que é essa distância que vocês têm o dever, a obrigação de guardar? Quando tiver a faixinha amarela, respeita a faixinha amarela, né? Não se pode parar onde tem faixa amarela em relação à esquina. E quando não tiver, vocês precisam ter uma referência de quantos metros é essa referência. Resposta correta, letra B, 5 metros. Então, se tiver a faixinha, fica mais fácil. Se não tiver, vocês vão calcular a distância que caiba mais ou menos um carro e vão parar atrás dessa distância para não atrapalhar quem está chegando, né, na via transversal. A placa A33B sinaliza. Novamente, temos uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas. Vamos ver o que nós temos na placa. Bom, nós temos um adulto, temos uma criança e temos uma faixa de pedestre. Cuide, temos uma criança, temos um adulto e temos a presença da faixa de pedestre, ok? Letra A, crianças. B, passagem de pedestres. C, passagem sinalizada de escolares. Ou D, pedestre ande pela direita. Bom, descarta a letra A, porque não é só criança, existe uma criança e um adulto. Letra D, pedestre ande pela direita, descarta, porque não tem nenhuma seta indicando direita ou esquerda. Então, ficamos entre a letra B e a letra C. Só que notem, porque essa passagem ela está sinalizada, ou seja, tem a presença da faixa de pedestre. Então, é uma passagem sinalizada para escolares. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma: A, infração média, penalidade e multa. B, infração leve, penalidade e multa. C, infração grave, penalidade e multa. Ou D, infração gravíssima, penalidade e multa. Primeiro, vocês podem descartar a letra D, porque infração gravíssima é o que coloca a tua vida e a vida dos outros em risco. Pode descartar a letra C, porque infração grave é o que coloca a tua vida em risco. Então, ficamos entre a letra A, infração média, e letra B, infração leve. As infrações leves quase sempre estão relacionadas com não atualizar o cadastro do veículo ou habilitação. Então, a nossa resposta correta à pergunta atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias, letra A, é uma infração média, penalidade e multa. E ele poderia ter o complemento, né? Ser irresponsável do ponto de vista ambiental. Então, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma infração média, penalidade e multa. Infração média, lembrando que infração média são 4 pontos e a penalidade será a multa. Relembrando, já aproveitando, infração gravíssima é 7 pontos, infração grave é 5 pontos, infração média é 4 pontos e infração leve são 3 pontos. Então, nesse caso, letra A, infração média, penalidade e multa. Infração média são 4 pontos e mais a penalidade de multa. Usar no veículo equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Letra A, infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. B, infração leve, penalidade e multa.
Letra C, infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo. Ou letra D, infração média, penalidade e multa e a medida administrativa de remoção do veículo. Bom, vamos descartar de cara letra C, infração gravíssima, porque não está colocando em risco a vida da pessoa e das outras pessoas e também não é nada tão grave para gerar apreensão, ok? Descarta também a letra B, porque não vai ser só multa, vai ter sim uma medida administrativa. E descarta a letra D, porque não será remoção. A remoção é quando você está estacionado em local irregular. Aí poderá gerar a remoção. Agora, quando tem algo errado, algo para arrumar, algo faltando ou algo irregular, que nesse caso é o som, ele vai gerar retenção. Então, resposta correta é a letra A: infração grave, penalidade e multa e a medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Então, toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, algo irregular, vai gerar a medida administrativa, que sempre vai começar com R, que nesse caso é a retenção do veículo para regularização. Então, usar equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, infração grave, 5 pontos, penalidade e multa, medida administrativa, a retenção do veículo para regularização. Infração grave, penalidade e multa e a medida administrativa de retenção para regular. A figura abaixo representa um trecho de rodovia de pista simples e duplo sentido de circulação, sinalizado com taxas para melhor a visibilidade da pista. Então, aqui vocês vão ter essa figura. Essa figura ela vai estar em preto e branco. E aí eu coloquei para vocês ali as cores. Então, ali no número 1, vocês podem ver que tá a cor branca. No 2 e no 3, a cor amarela. E no 4, ali embaixo, a cor vermelha. Tá? Então, ele vai estar em preto e branco. E eu acrescentei as cores para vocês entenderem melhor. O primeiro ponto de referência que vocês têm que ter é que ele fala que é uma pista de duplo sentido de circulação. Se a pista é de duplo sentido de circulação, a faixa central, tanto indo quanto vindo, sempre será na cor amarela. Então, sabendo disso, ele pergunta ali, né, os elementos refletivos dessas taxas indicados com os números. O 1, que está lá em cima, 2 e 3, que está no meio, e o 4, que está embaixo. Devem possuir respectivamente as cores. Bom, se ele falou que é duplo sentido de circulação, vocês podem começar pelo meio, ou seja, o 2 e o 3, ele vai ter que ser na cor amarela. Só que só vai ter uma alternativa que o amarelo vai estar no centro, 2 vezes amarelo e amarelo. Portanto, a resposta correta será que está em verde, branco, amarela, amarela e branca, certo? Então, usem como referência a cor do centro, porque ele falou que o centro é duplo sentido de circulação. Se o centro é duplo sentido de circulação, ele vai ser amarelo, tanto indo quanto vindo. Então, o 2 e o 3, ele vai ser amarelo. Então, as duas cores do centro tem que ser amarelo e amarelo, independente do que está no começo e no final. Mas claro, né, que a resposta correta é em verde, branco, amarelo, amarelo e branco. Aqui é uma figura idêntica, também ele vai dar na cor preto e branco e ele vai perguntar: a figura abaixo representa um trecho de rodovia de pista simples e duplo sentido de circulação, sinalizado com taxas para melhorar a visibilidade da pista. E aí ele pergunta: o elemento refletivo indicado com o número 1 pode ter a cor. Nesse caso, a cor vai ser vermelho. Por quê? Quando você está indo
no teu lado, na tua pista, sempre vai estar a cor branca. E na pista contrária, sempre vai estar a cor vermelha, tanto indo quanto vindo. Na sua direita, você sempre terá as taxas, aqueles elementos refletivos na cor branca, e lá na pista contrária, você sempre terá na cor vermelha, tanto indo quanto vindo. Por isso que o número 1, né, pode ver que o número 1 está na contramão, tanto indo quanto vindo, ele vai estar na cor vermelha. O centro, tanto indo quanto vindo, vai ser na cor amarela. O lado direito, indo, vai ser branco. E o lado esquerdo, indo, vai ser vermelho. Mesma coisa, né? Se tiver na outra via, no outro sentido, sempre vai ser o centro amarelo, tanto indo quanto vindo. Na direita, sempre vai estar o branco. E na esquerda, sempre estará o vermelho. A placa R7 e R35B significam respectivamente. Primeiro, que respectivamente é na ordem que ele deu. Primeiro o significado da plaquinha R7 e depois da plaquinha R35. Primeira dica dessa questão. Estão vendo que ali existe um R35B? Toda vez que for a letra B, significa que é direita. Depois do número, tiver a letra B, significa que é direita. Se fosse a letra A, significava que era para esquerda, ok? Segunda dica. Na primeira figura, notem que tem um corte. Toda vez que tiver um corte nesta plaquinha, está indicando uma proibição. Então, nós temos uma proibição e algo que é para a direita. Já fica muito mais fácil para nós acertarmos essa questão. A R7 é proibido ultrapassar, por quê? É proibido ficar um carrinho do lado do outro. Quando que fica um carrinho do lado do outro? Quando está sendo feita uma ultrapassagem. Então, proibido ultrapassar, R7 e R35B, trânsito de ciclistas à direita, letra B, direita. A placa A18 indica: todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. O que vocês têm aqui? Vocês têm uma saliência, uma lombada. Então, a placa A18, ela está alertando, ela está advertindo que logo ali na frente vai ter o quê? Uma saliência ou lombada. Lembrando que nessas questões oficiais da prova teórica do Detran, vocês têm a pergunta, a resposta correta em verde e uma alternativa errada em vermelho, porque eu não tenho acesso a todas as alternativas, só tenho acesso à alternativa que o meu aluno marcou errado em vermelho e a que ele deveria ter marcado certo em verde. Então, em todas as questões que vocês olharem, a resposta correta, ela sempre estará em verde. E nessa aqui é a exceção onde vocês só têm a resposta correta e uma alternativa errada que está em vermelho. Os semáforos para regulamentação de fluxos de veículos são compostos por 3 indicações luminosas dispostas verticalmente, que é o primeiro, que é o que está em pé, e horizontalmente, que é o segundo, que está deitado. E ele quer saber, conforme indicado abaixo, ele questiona vocês: a cor verde é utilizada nas posições? Ah, professora, mas é só olhar o sinaleiro, sim. Esse sinaleiro aqui, na verdade, ele vai aparecer para vocês branco, em preto e branco. Eu coloquei as cores ali para facilitar vocês entenderem, mas ele vai estar na cor branca. E aí ele vai perguntar. Ele pode perguntar da cor verde, que sempre estará no 3 e no 6, e ele também pode perguntar da cor vermelha, que aí seria no 1 e no 4. Então é importante vocês lembrar. Se vocês pegarem lá a apostila de vocês lá na página de sinalização, vocês vão ter lá o semáforo e eu aconselho vocês a colocarem os números no vermelho 1 e 4,
no amarelo 2 e 5 e no verde 3 e 6. Então, se perguntar da cor verde 3 e 6 e se perguntar da cor vermelha 1 e 4. As faixas de trânsito em linha tracejada na cor amarela indicam, primeiro, se ela for tracejada, seccionada, pontilhada, interrompida, significa uma permissão de ultrapassagem, ok? Agora, se ela for na cor amarela, significa que é uma via de mão dupla, ou seja, uma pista está indo e a outra está vindo. Então, sempre que a faixa central, que nem eu mostrei na figura ali, ele não vai dar essa figura, eu acrescentei para facilitar de vocês interpretarem a questão. Faixa central na cor amarela significa fluxos de sentidos opostos ou via de mão dupla. Uma está indo e a outra está vindo, ok? Se essa faixa fosse na cor branca, todo mundo estaria indo no mesmo sentido. E aí ele ainda questiona a sinalização horizontal. Horizontal é tudo que está deitado, desenhado, pintado, a postos inscritos sobre o pavimento, que indica ao condutor a proibição para estacionar. Eu coloquei a figura ali. Novamente, essa figura não tem, eu acrescentei para facilitar de vocês interpretarem a questão. Então, vejo que tem a placa, o ezinho cortado 2 vezes, que proíbe parar e estacionar. E qual que é a cor do meio-fio? Amarelo. Então, a cor amarela, ela vai indicar a proibição de estacionamento, ela também vai indicar quando for uma via de mão dupla. Então, cor amarela, via de mão dupla ou proibição de estacionamento. A disposição das cores dos sinais luminosos. Ele quer saber para que serve, qual que é a função das cores do sinal que nós vimos lá, o verde, o vermelho e o amarelo. Eles têm a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção de via. Ou seja, ele vai indicar quem pode ir e quem tem que esperar. Então, o vermelho é porque você tem que parar, tem que esperar. O amarelo, atenção, porque vai fechar. E o verde você pode seguir tranquilamente desde que, não tenha nenhuma pessoa, pedestre, ciclista, alguém atravessando a via. Então, você tem que parar e tem que aguardar. E ele ainda pergunta: a sinalização semafórica da advertência, qual cor ela utiliza? Pois bem, as placas de regulamentação que ditam regras, restrições, obrigações e ordens é na cor vermelha, ok? Então, a cor vermelha do semáforo é uma regra. Você vai ter que parar, certo? Igual as placas de cor vermelha. As placas de cor amarela são do quê? São de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando o quê? Atenção, que alguma coisa logo ali na frente vai acontecer. Então, o amarelo do semáforo é a mesma coisa. A cor amarela é de advertência, é atenção. Por quê? Atenção porque vai fechar o sinal. Então, o amarelo é atenção, o vermelho é uma regra, você tem que parar, e o verde também é uma regra, você pode cruzar sem problema algum, claro, desde que não tenha nenhuma pessoa, pedestre, ciclista, cadeirante, alguém na via atravessando na faixa. Se tiver, o motorista tem que aguardar o final da travessia para depois prosseguir. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve, tanto o pedestre quanto o ciclista, manter-se em fila única. Pedestres e ciclistas, manter-se em fila única. E aí ele ainda pergunta: a circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é permitido. O pedestre é apenas permitido. Se ele falasse do ciclista da bicicleta, aí seria proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Então, não confundam. Pedestre e ciclista têm que manter-se em fila única sempre. Quando falarmos do pedestre nos acostamentos, é simplesmente permitido porque ele não tem velocidade. Agora, se ele perguntar da circulação de bicicletas nas rodovias, a resposta vai começar com proibido, vírgula, salvo
onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Vale lembrar ainda que quando falarmos na circulação de bicicletas, nas calçadas e nos passeios, é permitido, mas também desde que seja devidamente sinalizado pela autoridade de trânsito. Então, falou de bicicleta na rodovia, proibido. Tem que começar com proibido, salvo quando houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. E quando for calçadas e passeios, só quando devidamente. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de no mínimo. Então, ele tá dando a figura para nós ali, tá mostrando que tem um carrinho, tá mostrando o alinhamento da via transversal, né? Ou seja, a esquina. Em relação à esquina, qual a distância que nós devemos manter quando não tiver como referência a faixinha amarela? Letra A, 4 metros, B, 5 metros, C, 2 metros ou D, 3 metros. Essa distância vale para qualquer veículo automotor, seja uma moto, seja um carro ou um caminhão. A distância que nós devemos manter. Quando tiver a faixinha amarela, fica mais fácil, né, para respeitar a faixinha. Agora, quando não tiver a faixinha, essa distância será letra B, 5 metros. Em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, nós temos o dever, a obrigação estabelecida no CTB de manter a distância de 5 metros para não atrapalhar a visibilidade de quem chegar, né, na via transversal para poder fazer o cruzamento. Então, temos que respeitar a distância de 5 metros. A figura abaixo representa dois veículos efetuando paradas rápidas. O que é parada rápida? Apenas, né, para o embarque e desembarque de passageiros, num trecho de rua onde não existe sinalização de regulamentação de estacionamento. Nessa situação, é correto afirmar que. Então, vocês têm ali dois veículos e temos uma pista, né, de sentido duplo. Como que eu sei? Primeiro, porque uma faixinha está indo para a esquerda, então a pista de cima está indo para a esquerda e a pista de baixo tem a setinha indicando que está indo para a direita. Então, o primeiro carrinho, a setinha está indicando que ele está indo para a direita. Ele está indo na contramão. E o segundo carrinho, como nós vimos na figura anterior, ele não está respeitando a distância mínima de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina. E ele quer saber o que é correto. Na letra A, ele fala que os dois veículos cometem infração de trânsito. Na letra B, os dois veículos cometem infração e crime de trânsito. Não é crime, tá? Mas sim, a letra A está correta porque sim, os dois veículos estão cometendo apenas infração de trânsito. Aqui é uma figura muito semelhante, porém aqui nós temos três veículos que estão estacionados conforme indicado. No anterior, era uma parada rápida, uma parada breve. Nessa aqui, ele está dizendo que eles estão estacionados. Ele quer saber, nessa situação, infração de trânsito ocorre apenas em relação. Vamos lá, então. O veículo número 1, ele está parado na direção certa, ou seja, na pista que está indo para a direita, da esquerda para a direita. Ele não está parado na esquina, então, a princípio, está tudo ok com o veículo número 1. Notem que o veículo número 2, como no veículo da questão anterior, ele está estacionado na contramão. Eu não posso estacionar na contramão, eu posso e devo estacionar na minha mão de direção, mas não posso estacionar na contramão. Então, o veículo 2, ele já está cometendo infração, porque ele está estacionado na contramão. E o veículo 3, como no veículo da questão anterior, ele não está respeitando os 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal. Ou seja, em relação à esquina, ele não está respeitando a distância de 5 metros. Portanto, o veículo 3 também
está cometendo infração de trânsito. As nossas alternativas são: letra A, os veículos 1 e 2 cometem infração, ou 1 não está cometendo infração. A letra B diz que o veículo 3, mas não é só o 3, nem é só o 2 na letra C. Então, letra D, os veículos 2 e 3 estão sim cometendo infração. A placa A20B adverte: todas as placas que têm a cor amarela são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, bem como a cor amarela do sinal. Ela tem a mesma informação. Olha, atenção, eu tô amarelo porque eu vou fechar e eu vou ficar vermelho. Então, as cores, tanto o vermelho das placas de regulamentação quanto o vermelho do sinal, vão ditar regras, ordens. E a cor amarela, por sua vez, ela vai alertar. Atenção, porque vai ter uma sinalização ali na frente, ou atenção, porque o sinal vai fechar. E aí, aqui que nós temos nessa plaquinha? Nós temos um carrinho que ele está subindo, certo? Então, tem uma subida, e está indicando, né, que tem uma inclinação, e está dizendo que o carrinho está subindo. E o que ele quer saber o que é? Letra A, saliência ou lombada? Não temos nenhuma saliência, não temos nenhuma lombada nessa placa. Letra B, pista irregular? Também não temos pista irregular. Letra C, início de montanhas? Essa placa nem existe. Então, só pode ser a letra B, aclive acentuado. Aclive acentuado é o que está subindo. Aqui nós temos uma placa de regulamentação, como eu mencionei anteriormente, todas as placas vermelhas são placas de regulamentação e assim como o sinal vermelho do semáforo, o desrespeito a elas vai gerar multa, vai gerar infração. Enquanto as placas amarelas, bem como o sinal amarelo do semáforo, ele está dizendo atenção, porque o sinal vai fechar, ou atenção, né? Porque à frente vai ter alguma situação aí de perigo. E toda vez que a placa vermelha tiver um corte, ela está ditando uma proibição. Anotem isso, é muito importante. Toda vez que a placa tiver um corte, ele está ditando uma proibição. Então, ele diz lá, a placa R5B indica que é proibido. Proibido o quê? Notem que depois do número 5 vocês têm uma letrinha, certo? Toda vez que essa letrinha for B de bola, qualquer coisa que seja, é para a direita. Se for a letrinha A, é para a esquerda. A é esquerda e B é direita. Só sabendo dessa regra, vocês já teriam acertado. Por quê? Porque primeiro vocês vão excluir as alternativas que não tenha a opção direita, que no caso seria a letra A, porque ela não está seguindo, não está dando duas informações, ela está dando apenas uma, e também a letra B, porque ele fala na esquerda. Aí nós ficaríamos entre a letra C ou a letra D. A letra C, retornar à direita, que é, né, a nossa plaquinha, e realizar conversão à direita, ele faria apenas uma conversão. Como ele está indo e voltando ao mesmo ponto, é retorno. Um condutor habilitado na categoria B pode dirigir. Quando a gente faz a primeira habilitação, é muito comum nós fazermos A e B. Agora, para pensar, A é para você dirigir o quê? Moto. E o B é para você dirigir o quê? O carro pequeno, o carro de passeio, aquele carro até 8 lugares, sem contar o motorista, aquele carro que não exceda a 3.500 quilos. Este é o veículo da categoria B. Na letra A, ele fala em ônibus. Para dirigir ônibus, seria a categoria D de dado. Na letra B, o automóvel, que é a categoria B de bola. Na letra C, a motocicleta, que seria a categoria A. E para dirigir qualquer tipo de veículo, aí a pessoa precisaria ter todas as categorias, que seriam A, B, C, D e E. Mas nesse caso, né, para fazer a categoria B, ou aliás, para dirigir com a categoria B, aí será o automóvel,
até 8 lugares, sem contar o motorista, e até 3.500 quilos. Lembrando que na primeira habilitação pode-se fazer só A, pode-se fazer só B ou pode-se fazer A e B, ou seja, carro e moto, ou seja, moto e carro, moto que é A e B que é para carro, para automóvel. Então, relembrando, a categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. A categoria B é para o carro até 8 lugares e que não exceda a 3.500 quilos. A categoria C vai abranger os caminhões pequenos, acima de 3.500 quilos. Tem que ficar atento porque algumas caminhonetes de porte maior existe, de acordo com o seu peso, a necessidade de ter a categoria C. A categoria D de dado é para ônibus acima de 8 lugares e a categoria E que será para a carreta acima de 6.000 quilos. Olha a dica. B de bola e D de dado, ele vai transportar pessoas. É o que esse veículo transporta. Não estamos falando de quem está dirigindo, e sim do que ele transporta. Enquanto que a C e a E transporta cargas. Cuidem, porque aqui nós estamos falando de cada categoria isoladamente. É claro que se eu tenho D de dado, eu também posso dirigir um caminhão pequeno. É claro que se eu tenho a categoria E, eu posso dirigir tudo que está abaixo dele. Tá? Eu sempre vou poder dirigir a categoria que eu tenho e tudo que está abaixo. Por exemplo, se eu tenho categoria C, que é para caminhão pequeno, é claro que eu posso dirigir o carro, mas aqui eu estou falando isoladamente do que cada categoria pode transportar, ou aliás, o que cada categoria transporta. Então, o B de bola, que é para o carro pequeno, e o D de dado, que é para o ônibus, são os veículos que vão transportar passageiros. E a categoria C e a categoria E, que são os veículos que são, obviamente, dirigidos por uma pessoa, mas esses veículos irão transportar carga. Reforçando, aqui nós estamos falando a definição de cada categoria isolada. E claro que você sempre vai poder dirigir o que está abaixo da sua. A placa A43 significa todas as placas na cor amarelo, bem como a cor amarela do sinal, são sinalizações de advertência, são situações futuras que irão acontecer. Então, logo ali na frente vai ter um aeroporto. Se o sinal ficar amarelo, por exemplo, é atenção, porque o sinal vai fechar. Então, essa placa na cor amarela é uma placa de advertência. Primeiro, não existe avião à vista. Ele não vai dar uma informação do que você está vendo ou que você vai ver. Ele vai apenas dizer que existe o quê? Que existe um aeroporto. Então, poderia ter uma informação complementar: aeroporto a 500 metros, aeroporto a 1.000 metros. Poderia ter essa informação complementar. Mas a plaquinha avião à vista é uma plaquinha que não existe. Então, a A43 é apenas aeroporto. Já a plaquinha A25 significa que, notem bem, vocês têm duas flechinhas, duas setinhas, uma está indo para a direita e a outra está indo para a esquerda. Então, significa que o sentido de circulação da pista muda de único para duplo. Por que duplo? Porque a pista da direita está indo enquanto a pista da esquerda está vindo. Então, se cair essa plaquinha A25 na tua prova, ou se você já estiver dirigindo, ou se você vê alguém dirigindo aí, tiver, né, no banco do passageiro, e você identificar essa placa A25, que é uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ele está indicando que a partir, né, de um determinado local, o sentido da circulação da pista ele vai mudar de único para duplo. Então, a plaquinha A25, plaquinha de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, que é uma situação futura, ele está alertando
que o sentido de circulação da pista muda de único para duplo. É proibido o uso da buzina no perímetro urbano no horário compreendido entre 22 horas e 6 horas da manhã, ou seja, entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã é proibido sim utilizar buzina. Só que é claro que existem mais alguns detalhes em relação ao uso da buzina. Primeiro, que o uso da buzina deverá ser feito com um breve toque. Não é ficar com a mão um período muito grande ali na buzina, porque isso vai gerar poluição sonora, vai gerar irritabilidade, entre outros. E também ela vai ser proibida entre 22 horas e 6 horas, ou então aonde tiver a cornetinha cortada, que toda placa, né, de regulamentação que tiver um cortezinho, ela está ditando uma proibição. Então, se vocês encontrarem esta plaquinha que tem a cornetinha cortada, ele está indicando que é proibido usar buzina próximo à igreja, hospitais e escolas, ou então entre 22 horas e 6 horas da manhã, e sempre utilizar a buzina com um breve toque. A permissão para dirigir conferida ao candidato aprovado nos exames de habilitação tem validade de 1 ano. Decorrido este prazo, ela ainda é válida por no máximo 30 dias. Tanto a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, que é o que a gente chama popularmente de definitiva, quanto a PPD, que é a permissão para dirigir, após o vencimento, tem-se, por lei, mais 30 dias para o candidato, para o condutor dirigir sem problema algum. E aí, claro, né, passados esses 30 dias, se ele for pego, né, numa blitz, uma fiscalização, infelizmente ele será multado. Lembrando ainda que o candidato, né, que o condutor, aliás, que está com a PPD, ele vai pegar a CNH definitiva após 1 ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Ele pode ter uma infração média, mas ele não pode ter duas. Se ele tiver duas, ele vai ser reincidente, infelizmente, ele vai ter a PPD dele cassada, ou mesmo se cometer uma grave ou uma gravíssima, e aí ele vai ter que reiniciar o processo tudo do zero. São consideradas infrações de trânsito dirigir caminhão com habilitação para a categoria B e dirigir com a CNH vencida há 40 dias. Há 10, 20, 30 dias não é infração. Até 30 dias pode-se sim dirigir com habilitação vencida. Agora, a partir de 31, 40, 50, enfim, aí vai ser proibido, né? Vai estar cometendo uma infração, além de que dirigir com categoria diferente da que você tem. Por exemplo, você tem B e está dirigindo C, o C está acima do B. Se você tiver C, você pode dirigir B. Mas se você tem B e não tem C, você tem que fazer a C e subindo, né, todos os degraus para você poder estar habilitado na categoria que você quer dirigir. E se você está dirigindo um veículo acima da categoria que você tem, infelizmente você estará sim cometendo uma infração de trânsito. Para garantir boa manutenção, os pneus devem ser calibrados. A calibragem dos pneus, ele poderá cair semanalmente, como poderá cair quinzenalmente. Alguns estados é cobrado semanalmente, em outros ele vai ser cobrado quinzenalmente, mas em nenhum estado, nenhuma prova vai ser cobrado diariamente. Se tiver a opção semanalmente, marca semanalmente. Se tiver a opção quinzenalmente, você vai marcar quinzenalmente e sempre com os pneus frios. Cuidem com esse complemento, porque esse complemento pode ser o complemento que vai garantir que você acerte a questão. O pneu não pode estar quente nem estar aquecido, ele precisa estar frio. Pode ser semanalmente frio, como pode ser quinzenalmente frio, mas ele precisa sim estar frio, ou seja, né, logo de manhã, logo que você sai da sua casa antes de fazer uma viagem,
ou andar um percurso maior com o teu carro, você vai passar no posto e vai fazer essa calibragem com os pneus ainda frios. E na segunda questão, ele vai falar dos rodízios. O rodízio dos pneus ele deverá ser feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Então, se ele falar do rodízio, o rodízio dos pneus será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. O CTB estabelece que o infrator será submetido ao curso de reciclagem, entre outras situações, quando, primeiro, que o curso de reciclagem é um curso teórico composto por 30 horas aula. Quando ele for suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Se ele ocasionou um acidente, ele poderá sim também ser submetido ao curso de reciclagem, que é um curso teórico composto por 30 horas aula. Ao estacionar um veículo equipado com transmissão automática, recomenda-se seguir a seguinte sequência de procedimentos. Quando a gente fala, num veículo que ele é automático, aquele veículo que ele não tem embreagem e que as trocas de marcha elas são feitas automaticamente pelo veículo. E quando eu precisar estacionar esse veículo, eu vou acionar o freio de estacionamento, ou seja, o freio de mão, eu vou puxar a alavanquinha, vou colocar a alavanca de marcha mesmo na letrinha P e vou desligar o motor. Se for câmbio manual, geralmente a gente coloca em neutro, ali no meinho, e desliga o motor. Puxa o freio de mão, coloca em neutro e desliga. Agora, se for automático, aciona o freio de estacionamento, coloca a alavanca em P de pato e desliga o motor. A marcação de área de estacionamento que indica ao condutor que ali é proibido estacionar é feito na cor. Essa cor será a amarela. A amarela vai ser utilizada nos meio-fios, aonde não se pode estacionar. Vai ser utilizada para indicar que existe uma pista dupla, uma pista está indo, a outra pista está vindo. A cor vermelha, ele vai delimitar áreas de urgência e emergência, tipo hospitais, farmácias e também ciclovias e ciclofaixas. Portadores de necessidades especiais dirigindo-se em seus aparelhos auxiliares resulta em: eu, por exemplo, eu tenho uma necessidade. Eu preciso usar óculos para dirigir. Se eu estiver dirigindo sem óculos, primeiro que eu não vou enxergar nada e segundo, pela lei, pelo CTB, vai existir a infração com multa e retenção do veículo. Por que retenção? Porque tem algo errado, tem algo faltando, tem algo para arrumar. Toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, vai gerar a retenção do veículo para regularização. Quando for uma atitude errada, por exemplo, furar o sinal vermelho, é uma infração gravíssima com 7 pontos, mas é uma atitude. Quando for uma atitude errada, é apenas multa. Quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, ele vai gerar a retenção para a regularização. Agora, quando eu estiver estacionado de maneira irregular em locais e horários proibidos, aí vai gerar a multa mais a remoção do veículo. Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor ele foi negligente, ele negligenciou o fato de que, por exemplo, o pneu estava careca e aí ele se envolveu numa aquaplanagem e acabou batendo o carro. Então, quem cuida da manutenção do veículo somos nós. Então, eu estou sendo negligente quando eu não faço a correta manutenção, quando eu não faço a correta conservação do meu veículo. A placa A32 regulamenta. Pessoal, não existe placa de rodoviária, tá? Ele pode dizer, tá escrito que existe uma rodoviária, mas a placa de rodoviária não existe. Esta placa que tem o desenho de um ônibus significa circulação exclusiva de veículos de transporte público coletivo, mas placa em si de rodoviária não tem. Existe placa de ponto de ônibus, de parada de ônibus,
mas não a placa de rodoviária. E a plaquinha A32, que é uma placa de regulamentação, que dita regra, restrição e obrigações, aliás, ela está regulamentando que aquela faixa é exclusiva de veículos de transporte público coletivo. Então, se você tá e se deparar, né, com uma plaquinha dessa, é circulação exclusiva de veículos de transporte público ou coletivo. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui, que já se inscreveu aqui no nosso canal, que já deixou o joinha, o like, o comentário, já compartilhou. Se não fez ainda, dá tempo, que é uma maneira de você ajudar o canal aqui a crescer e a gente poder ajudar cada vez mais pessoas. Quero agradecer o carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal e também desejar que Deus abençoe grande e poderosamente a vida dos mais de 20 mil inscritos aqui no canal e desejar muito sucesso, muitas bênçãos e muitas conquistas para todos vocês. E lembrem-se, se ninguém acredita em vocês, eu acredito. E além de acreditar, eu estou sempre orando por todas as pessoas que passarem por cada vídeo, por cada inscrito aqui no canal. Um abraço muito carinhoso a todos vocês, sucesso, bênçãos, bons estudos e até o nosso